chamo Eduardo Santana, maçaí do Clube Regata Vasco Pagano. Cara, quem foi o Pai Santana? O Pai Santana foi meu herói. Para mim, ele foi meu herói. O Pai Santana é uma pessoa de um coração muito grande. Uma pessoa que dava carinho, dava amor, distribuía simpatia, carinho e amor para todo mundo. Sempre ficava assim, muito feliz com as coisas que meu pai fazia. Sério, competente, capacitado, trabalhador, dedicado. Ele reunia tudo isso e ainda era vascaíno. Então, assim, era tudo de bom. Santana, a relação dele transcendia essa coisa de simplesmente ser um massagista. Ele era um profissional completo, mas ele era também um ídolo para o torcedor vascaíno. Ele conquistou essa idolatria por mérito, sem nunca ter feito um gol, só demonstrando de fato a sua dedicação e seu amor ao clube. Santana, o Pai Santana, figura famosa no time do Vasco, massagista. Mais do que isso, quase que um conselheiro dos jogadores, com quem os meninos conversam, com quem eles tentam buscar um pouco mais das manhas do futebol. Eu acho que ele foi um dos maiores torcedores do Vasco depois que me conheceu. Dona Carmen é viúva do Pai Santana. Foi ela a primeira a saber que o Vasco tinha contratado um novo massagista em 1970. Porque quando eu conheci ele era massagista do Fluminense. Teve um jogo que o Vasco até estava ganhando. E quando chegou no intervalo, o Fluminense voltou todo de camisa trocada. E o Vasco estava ganhando 2-0, o Fluminense ganhou de 3-2. Aí nesse dia eu explodi. E eu xingava ele, seu filho disso, seu filho daquilo. Aí eu falei, você vai pro Vasco? Ele falou, vou, Carminha. Tô cansada de você me xingar. E por isso que eu digo que ele foi pro Vasco, por minha causa. Santana foi massagista numa época em que a medicina esportiva não era avançada como hoje. Não havia exames, nem tecnologia capazes de prever e evitar lesões. E nem profissionais altamente especializados. Cara, ele era à frente do tempo dele, né? Não era os fisiologistas badalados de hoje, mas ele colocava um motorzinho assim na mão para fazer as massagens. Para mim, o melhor profissional e mais dedicado que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Pai Santana foi massagista da seleção brasileira nos anos 60, mas não viajou para o Chile, onde a seleção se tornou bicampeã do mundo. E por muito pouco, ele não ganhou um Mundial com o Vasco. Começa hoje a caminhada do Vasco buscando o título mundial. Não fosse o Pai Santana, Edmundo não teria jogado o Mundial de Clubes em 2000. Quando teve o Mundial aqui no Rio de Janeiro, eu me machuquei 25 dias antes do Mundial e os médicos do clube diziam que eu não me recuperaria em menos de 45 dias. Eu, a minha família e o Pai Santana. Nós acordávamos 7 horas da manhã, íamos dormir 10 horas da noite, trabalhando duro para poder jogar. O Vasco chegou até a final contra o Corinthians e o título mundial escapou justamente na cobrança de Edmundo para fora. No final todo mundo já sabe, né? Não foi o esperado para a torcida do Vasco, para mim também não. 2 anos antes, Pai Santana tinha vivido de perto a maior conquista da história do Vasco. Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. A Libertadores de 1998. Donizete foi escolhido o melhor jogador daquela final contra o Barcelona do Equador. Mas o Pantera não acreditava que isso seria possível lá no começo da competição. O que mudou depois de uma conversa com o Pai Santana no vestiário antes do jogo contra o Grêmio, ainda na fase de grupos. E o Pai Santana, naquele dia, armou a maca especial para mim. E falou, hoje eu vou pegar meu filho e vou conversar com ele aqui, que nós precisamos dele. Estou pretendendo agora, se Deus quiser, cada vez melhor para ajudar o Vasco.
E agora é espantar o fantasma e esperar que a gente possa voltar a fazer gol. Depois do jogo, eu fui com ele me abraçava, a gente chorava junto. Foi uma emoção assim, espetacular. Falei, obrigado, pai. Pelo vestiário do Vasco passaram centenas de jogadores, desde os revelados na base até aqueles contratados a peso de ouro. Todos devem guardar alguma lembrança do pai Santana, mas não era todo mundo que podia deitar nessa maca aqui para receber as massagens dele. Era o Maricá que estava para tomar massagem, o Maricá gostava. Dá licença. Ele falou pro Maricá, dá licença. Ô Maricá, como eu quero uma massagem? Você é muito novo ainda, nunca jogou, você está começando. Aqui é só para quem já é estrela. Falta muito ainda para você chegar na mão do pai Santana. Falta muito ainda. Baixa a bolinha. Ele falava, baixa a bola aí. E quantas pernas famosas passaram pelas tuas mãos? Todas que marcaram a época no futebol brasileiro. E normalmente eu demorava um pouco, né? Que era uma massagem bem, não digo especial, mas uma massagem que ele fazia um trabalho muito bom. Então, quando eu entrava no ônibus para ir para a concentração, a galera já estava esperando já há algum tempo, então quando eu entrava todo mundo batia a palma, né? A minha ele caprichava pra ficava ali 1h30. Às vezes eu, com pressa, calma que eu não acabei. Fazia até pra me sacanear. Fica mais um tempinho aqui, tá com muita pressa. E assim, pai Santana entrou nos corações de jogadores e torcedores vascaínos. Você, para receber uma pessoa de primeira grandeza, você tem que estar com roupa de gala. E minha roupa de gala é essa, para receber o meu público e meus atletas. Mais um AVC em 2006 interrompeu a carreira do massagista. Com sequelas, precisou da cadeira de rodas. Sofreu mais 2 isquemias até morrer por complicações depois de pegar uma pneumonia, no dia 1º de novembro de 2011. Vai ser um cara eternamente lembrado por mim, pelos anos que a gente passou junto. Era um cara do bem. 10 anos sem uma das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida. Eu sei que ele está vendo a gente aqui e ouvindo a gente. A gente não acredita, mas eu acredito. Então o Santana passou a ser uma atração, cara. Saudava a torcida, ajoelhava, a galera ia pro delírio, cara. Estendia a bandeira, beijava a bandeira e acho que aquilo ali já inflamava a torcida e nos enchia de energia. Se a gente fosse jogar lá no Acre, na Rondônia, Amazônia, estou falando desses lugares porque são longe do Rio, né? Os torcedores que estavam lá, independente do número, gritavam jogadores e gritavam pai Santana. Pô, isso era demais, cara. Era tudo. Era coisa que a gente fica arrepiado, gosta de ver, pô. Quem não gosta de ver o seu pai ser ovacionado pela torcida? Uma relação que vai além do futebol. Então Santana é esse personagem que talvez seja o mais emblemático da nossa história, desse envolvimento entre o futebol e o misticismo. Entre o futebol e a Umbanda, o futebol e o candomblé, esse campo das macumbas. Ia pro cemitério fazer as macumbas, pode ganhar que eu ia junto. E aí eu brincava muito com ele, porque eu sou um cara que gosta de brincar. Ele falou, porra, essa noite, eu digo, essa noite o quê, cara? Não, vou fazer um trabalho. Que trabalho, porra? Você tem que cuidar do meu tornozelo, tu vai pra onde, porra? Eles estão calma, tranquilo, amanhã você vai ver. Trabalho com o Sou Cruzeiro das Almas. É um Exu que nós temos, um Exu batizado. Quer dizer, você vai no cemitério pra falar com o seu Cruzeiro pra ajudar pro Vasco? Claro. E o Flamengo tá ferrado nessas alturas do campeonato, tá não? Com tanto trabalho em cima, coitado do Flamengo. Não tem pena não, Santana? Eu acho que o Flamengo deveria acabar no Flamengo, é a única coisa que atrapalha o Vasco. A rivalidade entre Vasco e Flamengo sempre exigiu uma dedicação a mais do pai Santana. Aí fui num carro, deitei dentro do carro, uma cabeça de porco e a camisa do Flamengo.
Aí quando eu cheguei bem na porta do Flamengo, eu soltei, botei a cabeça de porco, aquelas obrigações, e acendi a vela. Mas na hora que eu acendi a vela caiu e queimou a camisa. Foi um tumulto, o pessoal saíram atrás de mim para me matar. Tem a famosa história da final da Taça Guanabara, né, de 76, se não me engano, mais Flamengo e Vasco. Vamos ter que botar um trabalho no meio do campo do Flamengo. Falei assim, como é que eu vou entrar no meio do campo do Flamengo, os caras vão matar. Aí pegamos um helicóptero do São João Silva, aí fomos de manhã. Um helicóptero? Aí só paramos no meio do campo, eu passo. Armei o helicóptero. Quando foi isso, Pai Santana? 76, aí voamos embora. E o que acontece no fim das contas é que o Vasco ganha aquela Taça Guanabara com o Zico perdendo um pênalti e o Geraldo Assoviador perdendo um pênalti. Antes disso, em 1970, um trabalho em São Januário elevou a fama do massagista. O dia que eu entrei aqui, o Vasco não ganhava 12 anos e meio. Por que ele cresceu o nome dele no Vasco? Por causa disso. O Vasco vivia um longo período sem títulos. Entre 1958 e 1970, passaram 17 técnicos pelo clube e ninguém dava jeito. Tinha várias coisas enterradas aqui. Aí houve em 70, nós fizemos um trabalho aqui, começamos às 9 horas da noite e terminamos às 5 da manhã. Que ele falou que tinha um não sei o que enterrado no estádio, você sabe disso, né? Que levou um terreiro de macumba lá para dentro do estádio, fizeram lá um trabalho, desenterraram lá não sei o quê. Coincidência ou não, o fato é que depois disso, o Vasco foi campeão carioca em 1970. As mandingas de Pai Santana no Brasil deram um tempo em 1984. Pai Santana deixou o Vasco depois de 17 anos. Seu destino, Kuwait por 20 milhões de luvas, 4 milhões de cruzeiros de salário, mais casa e carro. A convite do técnico Antônio Lopes, ele foi ser massagista da seleção do Kuwait. Foi lá que Pai Santana conheceu Luiz Felipe Scolari. Felipão conversou com o Esporte Espetacular quando ainda era técnico do Grêmio. O Pai Santana, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Kuwait. Eu trabalhava numa equipe e ele trabalhava na seleção. Sheik adorava ele. Eu não sei como ele fazia, não entendo, porque se ele falasse uma palavra em árabe, digamos, água em árabe, ele poderia saber. Mas ele falava em português e a pessoa do lado de lá entendia. Mas o que caracteriza o malandro é a capacidade de se adequar, capacidade de se adaptar, né? E o Santana chegando no Kuwait, culturalmente, o que ele faz? Ele se converte, ele vira um muçulmano. Ahmed Santana. É claro que a inteligência, a expertise, a sagacidade eram importantes no que ele fazia, mas a malandragem era uma coisa assim impressionante. E se espera que imediatamente os tanques e os soldados aliados comecem a invasão do Kuwait. A passagem de Santana pelo Kuwait foi interrompida de forma forçada em 1990, com a Guerra do Golfo. Estava comigo, eu estava na seleção naquela época. Nós ouvíamos ele falando com os jogadores, porque os jogadores naquela oportunidade voltaram da França para a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita para o Kuwait não tinha como entrar, eles entraram pelo deserto com carros e o Santana queria ir junto. E nós, não faça isso, não, é uma guerra, não temos como participar. Foi nessa volta do Oriente Médio para o Vasco que o Pai Santana adotou o famoso ritual. Mas o Santana, por exemplo, começa a usar uma bandeira do Vasco como um tapete, porque o muçulmano, quando reza para Meca, ele estende um tapete no chão, ele se ajoelha no tapete, ele bate aquela cabeça, beija o tapete e reza. A Meca do Santana era a torcida do Vasco. Pai Santana continua presente em todos os jogos do Vasco aqui em São Januário. O clube fez uma homenagem e batizou com o nome do folclórico massagista o Banco de Reservas.
Mas não é o do time da casa, e sim o dos visitantes. Um trabalho extra para o Pai Santana, que mesmo lá de cima, continua ajudando o clube do coração. O visitante está aqui, mas o Santana está aqui atrás. O Santana está de olho no visitante. Quem sabe botando a mão, segurando os garotos aqui, para o Vasco tomar uma linha e a gente partir para as vitórias. É que muitas vezes o trabalho funcionava contra os adversários, mesmo sem querer. Em 2004, Romário estava no Fluminense e reencontrou o Pai Santana no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Eu torço para que ele não se machuque, que ele faça uma boa partida. Sai de campo com 4 minutos. Com certeza que se eu fui no ouvido dele, eu devo ter feito essa sacanagem. Não vai não, hein, Pai Santana. Acabei saindo com 5 minutos. Eu lembro que ele ficou também chateado, porque ali, independente da gente ser adversário naquele momento, a gente é amigo e amigo sempre deseja bem ao outro amigo. Meu amigo, é acidente de trabalho. O trabalho dele era pro Vasco ganhar. Era isso. E nada fazia o Pai Santana mais feliz do que ver o Vasco vencendo. Era uma forma de celebrar a fé, de ver materializado os trabalhos místicos da véspera, mesmo que nem todos acreditassem. Quase como uma profecia. Mais um gol aí, ó. O Vasco atacando, com o Valdir, o chute. E o gol que tanto o Pai Santana, cuidado aí, Pai Santana, gostaria de ver. Pertinho dele. Já que não pode estar em campo fazendo massagem, como gostaria nos jogadores, pelo menos assiste de camarote, hein, Pai Santana? Graças a Deus.